Olá, bom dia. Hoje é dia 30 de setembro de 2025, terça-feira, e pela graça do Senhor estamos juntos. Hoje é uma noite de descanso e repouso, temos a graça de um novo dia. A nossa devocional tem como texto ainda a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versos 12 e 13, quando o apóstolo Paulo fala ainda sobre a circuncisão. E ele diz o seguinte: todos aqueles que querem ostentar-se na carne, esses é que vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então temos falado sobre a questão ligada ao rito da circuncisão e as suas distorções por parte dos judeus que se convertiam ao cristianismo, queriam impor a circuncisão, a observância da circuncisão aos gentios que se convertiam a Cristo. Então, corromperam ou corrompiam o sentido e o significado da circuncisão por vaidade, porque faziam dela simplesmente manifestação de números, a coercibilidade, a imposição obrigatória da circuncisão a quem não era de fato judeu e não estava abraçando o judaísmo, mas sim a graça de Deus revelada na pessoa do Messias, Cristo Jesus, nosso Senhor. E, em terceiro lugar, usando de forma distorcida a circuncisão para comodidade, ou seja, mais uma vez, queriam usar a circuncisão vantajosamente em relação a eles mesmos. E aqui há dois aspectos que podemos ressaltar. O primeiro deles era a ideia de facilitar a aceitação da mensagem entre os judeus. Alguém pode alegar isso. Mas seria isso verdadeiro? Isso seria realmente factual? Fazer-se judeu para alcançar outros judeus? Muito difícil. E o apóstolo Paulo realmente combatia isso. Parece que a ideia dessas pessoas era realmente tornar o cristianismo apenas uma espécie de grupo judaico ou seita judaica, como eram os fariseus, como eram os saduceus, como eram os herodianos e outros subgrupos do judaísmo naqueles dias. Então, eu acho difícil, pelas escrituras, que houvesse esta ideia de constranger as pessoas a se circuncidarem para poderem facilitar a chegada e a adesão de outros judeus. Segundo, que parece mais razoável, como diz o verso de número 12, bem mais aceitável, era evitar o risco da perseguição. Ou seja, eles estão usando a circuncisão porque, com a circuncisão, eles estariam, de certa forma, livrando-se de qualquer tipo de perseguição, como diz o verso 2. Eles vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, eles queriam evitar a circuncisão fazendo isto, ou seja, eles estariam primeiro livres dos judeus, porque no primeiro momento a perseguição maior ao cristianismo era por parte dos judeus e não dos romanos. Então, para evitar que fossem perseguidos, eles então
se confrontados, dizem, não, nós somos judeus, somos circuncidados. E aqueles que se convertem e aceitam a ideia do Messias como já revelado, também são judeus, veja que eles se circuncidam, então não há incompatibilidade, todos nós somos judeus, e assim escapavam à perseguição imposta pelos judeus. Mas também garantiam estarem livres da perseguição que os romanos pudessem impor, porque embora os romanos fossem uma potência estrangeira, dominadora de toda aquela área, de toda aquela região, aquela parte do mundo, eles eram tolerantes e o judaísmo era considerado uma religião lícita, ou seja, que podia ser praticada e não haveria perseguição por causa disso. Então, se qualquer dúvida houvesse, eles estariam na condição de judeus, era só, evidentemente, levantar aqui a possibilidade de mostrar a circuncisão, e também diziam, você não tem por que nos perseguirem, porque eles são circuncidados, então fazem parte do judaísmo, que é uma religião legal. O próprio Jesus, a quem nós reconhecemos como um Messias, ele é judeu. Então, usavam a circuncisão de uma maneira a facilitar a sua comodidade, evitando, portanto, aí a perseguição. E, por último, reduzia tanto o escândalo quanto a loucura da cruz. Paulo vai falar isso mais firmemente em Corinto, na carta aos Coríntios, quando escrever aquelas igrejas da região e da cidade, particularmente de Corinto, quando ele fala que o Evangelho, a cruz, é escândalo para o gentio e loucura para o grego. Então, eles vão amenizar com a circuncisão a ideia da cruz. Não, isso aí ele sofreu esse martírio, ele sofreu essa morte, mas na verdade o que prevalece é a realidade da promessa de Deus, porque aqui está a circuncisão. Ou seja, usavam a circuncisão para a sua comodidade, evitando assim serem perseguidos, serem discriminados, serem preteridos, escorraçados, maltratados por causa da cruz de Cristo. Ou seja, eles queriam estar bem com todas as pessoas, estar bem com todo mundo, o que o cristianismo não aceita. Nós temos que amar as pessoas, mas não temos que necessariamente assumirmos aquilo que as pessoas fazem quando se contrapõem às Escrituras Sagradas e à vontade do Senhor. Deus nos abençoe para que nós possamos ter consciência de que a identificação nossa com Cristo, a nossa fé em Cristo, a fé cristã genuína e autêntica, implica em riscos, pois, como diz o apóstolo Paulo, aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. E o Senhor o abençoe, nos abençoe a todos para vivermos com retidão, glorificando a Deus e honrando sempre o seu nome. Amém. Amém.